você ainda não aprendeu Python, presta atenção, pois até o final desse vídeo você vai aprender do absoluto zero até os seus primeiros códigos. Mesmo que você nunca tenha escrito nenhuma linha de código, eu vou te mostrar o passo a passo de forma rápida, sem enrolação. Mas antes de começar, deixa aquele likezão para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui abaixo e já ativa o sininho para que você possa estar acompanhando mais vídeos e conteúdos como esse. Então é isso aí, pessoal, bora para o que interessa. Aqui, como vocês podem ver na minha tela, eu criei um mapa mental para facilitar a visualização daquilo que a gente vai aprender durante esse vídeo. Então, se prepara aí que vai ter muita coisa legal e bacana para vocês aprenderem e começarem realmente do absoluto zero, sem enrolação. Então, aqui eu dividi esse vídeo, esse curso, em 4 módulos. Quais serão esses módulos? O módulo 1, nós iremos fazer a introdução, instalação do ambiente, instalar o Visual Code, instalar o Python, instalar as extensões necessárias, e fazer ali o seu primeiro programa, que é o Hello World. Depois do módulo 2, nós vamos focar no fundamentos da lógica de programação. Então a gente vai focar em quê? A gente vai aprender variáveis e entradas de dados, estrutura condicionais, if, else, estrutura de repetição, for e while e funções. E aí a gente vai ter exercícios para cada um desses tópicos para a gente poder fixar aquilo que a gente aprendeu. No módulo 3, nós iremos falar um pouquinho de estrutura de dados. Então a gente vai aprender o que é uma lista, tuplas, dicionários e principalmente exemplos práticos, porque eu acho que isso é o que mais importa, porque realmente vai te ajudar a entender como usar essas estruturas de dados. E aí, o módulo 4, a ideia é criar um projeto final, que é um simulador de estoque, para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nos módulos anteriores. Então a gente vai criar um sistema simples, onde o usuário pode adicionar, remover e listar produtos em um estoque. Dito isso, então bora começar, bora pôr a mão na massa. Então agora a gente vai entrar no Google, vamos digitar aqui, download Python. Beleza, vamos entrar no site oficial, a gente vai baixar a última versão aqui, Download Python 3.13.2. Vocês vão baixar, beleza. Agora, depois de ter baixado, vocês vão abrir essa tela. E aí, aqui como vocês podem ver, vocês têm aqui Add Python.exe to Path. Seleciona essa opção e clica em instalar agora. Ou não. Bom, agora depois da instalação ter sido sucesso, aí vocês vão fechar aqui. Agora a gente vai entrar em outra aba do Google e vai digitar Download Visual Studio. Vai entrar no primeiro link e vai escolher aqui qual é o seu sistema operacional. Então, no meu caso aqui, nós estamos no Windows. Vou baixar aqui a versão salva. Vocês vão abrir a tela do Visual Studio Code. Vou colocar aqui aceito, concordo. Seleciona a pasta que vocês querem instalar. Dá sequência em avançar. Instala. Pronto, agora finalizamos. Pessoal, aqui nós já estamos no nosso Visual Studio Code aberto. Então a gente vai vir aqui, ó, nesse ícone e a gente vai digitar aqui para instalar nossas extensões. Você digita aqui Python e aí você vai instalar essa primeira extensão aqui, Python. Vai instalar ela, beleza? Está instalado agora. Se você quiser instalar também essa extensão aqui para deixar seu Visual Studio Code legal, aí você pode instalar aí junto comigo, que é o Dracula Tema. Então a gente vai instalar ele aqui, ó, prontinho. É isso aí. Aqui a gente está de volta no nosso Visual Studio Code. Após fazer as instalações das extensões, agora a gente vai vir aqui, ó, e vai clicar no primeiro ícone. Você vai clicar em Open Folder. E aí, se você não tiver nenhuma pasta, você pode criar uma pasta aí chamada curso. E aí, como eu já criei essa pasta, vou clicar aqui, vou abrir ela. E aí a gente vai vir aqui em cima e clicar em New File. A gente vai digitar main.py, que vai ser o nome do nosso arquivo. E a gente vai fazer o nosso primeiro programa, que vai ser o nosso famoso Hello World. E aí, para fazer esse código rodar, a gente vai clicar aqui. E aí, aqui embaixo, vocês podem ver. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso segundo módulo, Fundamentos da Lógica de Programação. E o primeiro item que nós vamos abordar será variáveis e entrada de dados. Então, o que é uma variável? Uma variável é um espaço na memória do computador onde armazenamos um valor. Ou seja, imagine aqui que nós temos um guarda-roupa, vou fazer uma analogia aqui. E nesse guarda-roupa nós temos gavetas, certo? Beleza. Então, se um guarda-roupa tem gavetas, o que a gente armazena dentro de um guarda-roupa? Roupa, certo? Então, que tipo de roupa? Meias, o que mais? Armazena camiseta, certo? E também a gente armazena calças, por exemplo. Beleza? Então, o computador é a mesma coisa. A gente reserva um espaço de memória e aí a gente armazena valores dentro de cada caixinha dessa. Então, é a mesma coisa.
Então você pode armazenar qualquer coisa que você quiser dentro desse espaço que você reservou no computador. No caso aqui a gente fez uma analogia, né, com um guarda-roupa, onde você tem uma gaveta e ali você guarda várias coisas, várias informações, ou uma gaveta específica para cada coisa. Então variáveis são a mesma coisa. E nós temos alguns tipos de variáveis que eu vou mostrar para vocês agora no código. Vamos lá. Estamos aqui para o nosso Visual Studio Code. Então, quais são os tipos de variáveis que temos? Temos texto, nomes, frases, etc. O que mais? Bool, booleano, se é true ou false. O que mais? Temos também int, números inteiros. Temos float, números decimais. E também temos list, lista. Também temos dict, dicionários com chave e valor. Então, todas essas são as estruturas e tipos de variáveis que podemos utilizar. Vamos seguir aqui um exemplo. Só agora que a gente já viu o que é uma variável, quais são os tipos de variáveis, então vou começar criando uma variável do tipo nome, tipo texto, que é nome. Vou dar um nome aqui para minha variável, Gabriel, por exemplo. E aí vamos criar também uma variável do tipo bool. E também vamos criar aqui uma variável do tipo inteiro, que é uma idade. A gente coloca aqui 25 anos, por exemplo. E agora vamos declarar uma variável do tipo float, por exemplo. Altura igual 1,76, por exemplo. Então agora a gente vai declarar aqui uma variável do tipo booleano. Então vou colocar aqui maior de idade igual to. Pode ser falso também. Então, outro tipo, vamos declarar aqui um tipo de lista, declarar uma variável do tipo frutas, e essa variável tipo frutas nós temos maçãs, uva, abacaxi e morango, certo? A gente vai colocar aqui também aluno e a gente vai usar um dicionário e a gente vai fazer o que? Colocar um dicionário. Vai colocar a chave dele como nome e o nome dele vai ser, certo? E aí? Vamos colocar a idade, 20. Vamos colocar também aqui curso e vai ser Python, certo? Aí agora a gente quer printar esses itens. Vamos lá, nome, print idade, print altura, print maior de idade, print frutas, print alunos. Então aqui, ó, como vocês podem ver no terminal, a gente imprimiu o Gabriel, 25 anos, 1,76, verdadeiro, e aí a gente imprimiu toda a lista com todos os valores e a gente imprimiu também os alunos. No caso, a gente só tem um aluno aqui nesse dicionário. E aí a gente também consegue descobrir qual é o tipo dessas variáveis, né? Porque o Python a gente não declara o tipo de variável, então assim, se você colocar ali alunos é igual 10, você escreveu o nome alunos, mas na prática ela não é uma string ou um dicionário, alguma coisa do tipo. Ela vai ser exatamente aquilo que você deu o valor para ela, que no caso é um número ali inteiro. Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente está escrevendo aqui. Então, por exemplo, print type nome. O que ele vai imprimir aqui? Ele vai imprimir aqui, ó, tipo string, beleza? Então, type, eu vou colocar aqui alunos. O que será que ele vai imprimir aqui? Dicionário, correto? Então, assim por diante. Você entendeu aqui o que é uma variável, quais são os tipos de variáveis, e aí você consegue também saber qual é o tipo dela. Você aprendeu aqui o que é uma variável, quais são os tipos de variáveis, e como você pode utilizá-las. E aí agora a gente vai para a parte de input. O que é o input? Entrada de variáveis feita pelo usuário. E vamos declarar aqui nome, que é a nossa variável. Eu quero colocar aqui input. E eu quero digitar qual é, digite o seu nome. Digite o seu nome. E aí a gente vai colocar aqui e vai printar essa mensagem. Nome, e vai dar um enter aqui. Então a gente vai digitar aqui embaixo o nosso nome, Christian, e aí você pode ver que ele imprimiu essa mensagem na tela, porque a gente, depois que digitou o nosso nome, a gente imprimiu na tela o nosso nome. Beleza? Vou dar um clear aqui para limpar. Então agora imagine que a gente tem, então por exemplo, vamos fazer o seguinte aqui agora.
Imagine que a gente queira fazer uma soma. Então você vai digitar valor 1, input, digite o primeiro valor. Valor 2, input, digite o valor, digite o segundo valor. Pode ficar igual ao primeiro. Beleza. Então eu vou dar print, valor 1 mais valor 2. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então aqui, ó, digita o primeiro valor, 10. Segundo valor, 5. 10 e 5. Por que ele não somou o valor e ficou 15? Porque o input no Python, qualquer valor de entrada que o usuário digitar, ele vai ser considerado string. Então você não vai conseguir fazer uma soma, porque vai dar erro, entendeu? Não vai dar certo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, valor 1 mais 5, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai dar erro, ó. E a gente vai aqui, ó. Então, eu vou digitar novamente, ó. Digite o primeiro valor, 10. Digite o segundo valor, 5. Ó, deu um erro, ó, a linha 48. Por quê? Porque eu tentei somar uma string com um inteiro. Ou seja, não dá. Ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente colocar o tipo do valor 1, ele vai trazer para a gente que ele é uma string. 10. 5, aqui ó, can only concatenate string not int. Então assim, ele não permite que você faça uma soma ou concatene aqui em string com int. Por isso que ele deu esse erro. Vou até pôr esse aqui antes para vocês verem. Ele imprimiu, ó. E aqui ó, 10, 5. Pode ver, ó. Aqui ó, podemos ver aqui ó. Classe do tipo string. Então, o valor 1, ele é uma string, comprovando aquilo que eu falei para vocês. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente digita um valor e a gente quer que faça uma soma, que seja um inteiro? Vai fazer o seguinte, ó. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai dar um cast. O que é um cast? É converter um tipo string em inteiro, para que a gente consiga usar esse valor para somar ele depois. Então, por exemplo, vamos tentar agora. Eu vou colocar aqui valor 1 mais valor 2. Vou dar um play. Então, vamos digitar aqui 10 e 5. O que aconteceu? Deu a soma, 10 mais 5, 15. Vou dar uma limpada aqui. Mostrou aqui. Se a gente quiser digitar um valor que o usuário está digitando, fizemos um casting, que é converter o valor de string para inteiro, porque a gente estava digitando um número. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o computador entenda qual é o tipo que a gente está querendo. Então, o que é o input? É uma função para capturar dados que você digita pelo usuário. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios práticos para a gente pegar e fixar o conhecimento daquilo que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável do tipo nome, vou colocar aqui. Então, a gente vai declarar uma variável do tipo nome, a gente vai digitar aqui, digite seu nome, beleza? Aí, a gente vai colocar uma outra variável com a idade, digite sua idade. Mas lembre-se que a idade é um número, então a gente vai precisar converter ele para um tipo inteiro, certo? E aí a gente vai colocar a altura, que a altura geralmente não é um número exato inteiro, né? Então a gente vai colocar float. Então, digite sua altura, beleza? Então agora a gente vai querer, depois de digitar todos esses valores, agora a gente vai mostrar essa mensagem na tela, vamos usar a função print, e a gente vai digitar meu nome, concatenar essa string com uma variável que eu acabei de digitar ali em cima, nome, certo? E aí eu vou colocar aqui, mais minha idade, mais idade. Agora eu vou colocar mais minha altura. Espaço. Eu vou colocar aqui, altura. Eu vou imprimir essa tela. Só que detalhe, idade é inteiro e altura é float. Então, para eu mostrar essa mensagem concatenada do jeito que eu estou fazendo aqui, eu vou precisar converter idade para string novamente, para poder exibir essa mensagem sem dar erro. Então, vou converter de novo. Aqui, ó. 27, digite sua altura, 1,78. Ó, meu nome, Christian, minha idade 27, minha altura 1,78. Agora, se eu não colocasse
não convertesse o string de novo aqui, o que ia acontecer? Isso, idade 28, digite sua altura, 1,76. Aqui na hora que ele vai mostrar a mensagem, ó, ele vai dar um erro, ó. Não foi possível concatenar string inteiro. Então, na hora que eu for concatenar esses valores, idade por ser inteiro, ele vai dar erro. Em vez de utilizar esse print grande aqui, a gente pode fazer dessa forma, sem ter que converter, que seria isso aqui, ó, em Python. Utilizar o fstrings, que é basicamente isso. A gente vai adicionar um F no começo, e aí a gente vai digitar aqui, olá. E eu vou colocar entre chaves a variável que eu quero exibir. Então, vou colocar nome, olá, tenho, vou colocar em chaves a idade, anos, idade, e tenho, colocar aqui em chaves o valor que eu quero mostrar, e tenho metros de altura, certo? Vou rodar. Digite seu nome, Christian, 28, qual a sua altura? 1,87. Ele exibiu a mensagem: olá, Christian, tenho 28 anos de idade e tenho 1,87 m de altura. Então, em vez de utilizar o método padrão de concatenação e ter que converter as variáveis, a gente pode utilizar o fstrings, que é só você colocar entre as chaves as variáveis, e aí você consegue exibir na tela da mesma forma, de uma maneira mais prática e fácil. Pessoal, de forma rápida, eu quero explicar aqui para vocês o que são operadores aritméticos em Python e como que funciona, né? Da mesma forma que na matemática a gente utiliza mais, subtração, multiplicação, divisão, aqui em Python também tem um jeito da gente se comunicar com o computador para que ele entenda aquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a soma. Então, a gente vai usar o sinal de mais mesmo, normal, mais 2 igual a 3. Subtração é o menos, então multiplicação é o asterisco. Divisão, quando é divisão quebrada, que é o que a gente está acostumado ali no cálculo matemático, então 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Agora, se você quiser fazer uma divisão e quer que o número dê inteiro, a gente usa duas barras em vez de uma só. Quando a gente quer um módulo, que é 9 por 102, a gente retorna o resto 1. E quando a gente quer utilizar a expressão exponencial, a gente utiliza 2 asterisco, que quer dizer que você está 2 elevado a 3, certo? Então, basicamente é isso. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, soma, operação, só para vocês verem. Então, aqui, ó, 3 e 2, que é os primeiros resultados aqui. Vamos falar sobre operadores lógicos em Python, a gente utiliza bastante eles. Então, vamos começar pelo operador AND, que é somente verdade quando ambos os valores, o valor A e B, é verdade. Se um dos valores for falso, ele não retorna verdadeiro, ele vai retornar falso. Então, como é que funcionaria isso aqui na prática? Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou declarar uma variável A e vou atribuir o valor para ela de true, verdadeiro. Variável B e vou atribuir o valor true para ela. E aí vamos imprimir essa mensagem na tela. Vamos colocar aqui A, N, B. Então a gente vai imprimir esse resultado na tela. O que ele vai retornar? Vamos rodar aqui. Então ele retornou true. Por quê? Porque os dois elementos são verdadeiros. Mas e se o B fosse false? O que ele vai retornar aqui? Vai retornar falso, correto? Por quê? Porque os dois têm que ser verdadeiros. E se eu inverter o B agora? Colocar um not na frente dele. O que vai acontecer aqui? True. Por quê? Porque esse valor B, por padrão, ele é falso. Mas quando eu nego ele, ele inverte o valor e se torna verdadeiro. Então, A e not B vai retornar para mim verdadeiro. Aí, no caso, se eu quiser colocar aqui o A como valor falso, tirar aqui, ó, e vamos rodar novamente. Ele vai retornar falso porque os dois são falsos. Vamos falar agora sobre o operador OR. Se o operador OR, pelo menos um deles for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Então, por exemplo, A é igual true, B é igual false, certo? Então, vamos fazer o print aqui dele. Print A OR B vai retornar o que aqui? Vai retornar verdadeiro, certo?
Então, ele retornou true aqui. Agora, se eu colocar false, ele vai retornar falso, porque ambos são falsos. Agora, se eu colocar o B como verdadeiro, ele vai retornar. Vamos falar agora do operador NOT, que é nada mais que quando você tem um valor que é verdadeiro, ele inverte o valor para falso. E quando o valor é falso, ele retorna verdadeiro. Então, basicamente, a gente tem aqui uma variável a true. E se eu quero, ó, vou até fazer o teste para vocês, ó. Ela vale verdadeiro, certo? Agora, se eu quiser negar ela, eu vou fazer o seguinte, not a. Aí, ó, ela vai retornar false, porque eu neguei. Agora, se eu tiver um valor b, por exemplo, false, e eu quiser negar ele, retornar que ele seja verdadeiro, então ele vai retornar aqui, ó, false, o a, né, eu estou negando, e verdadeiro para o b, que inicialmente era falso, mas eu inverti o valor dele aqui. Pessoal, gostaria de mostrar para vocês aqui agora, utiliza os operadores de comparação também no Python, se um valor é igual ao outro, se é diferente, se é maior, se é menor, maior igual e menor igual, aqui como está aqui na tabelinha. Pode ver nesses exemplos aqui, a gente declarou duas variáveis, a variável x é igual a 10 e y é igual a 20. Então a gente vai utilizar os operadores de comparação mais os operadores lógicos. Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Tem uma variável aqui, resultado, x é maior que 5, x vale 10, certo? 10 é maior que 5, verdadeiro. And y menor que 25. 20 é menor que 25, é verdade. Então, o resultado dessa expressão vai ser verdade. E agora vamos ver o operador OR, por exemplo. O resultado é igual. X é menor que 5. 10 é menor que 5? False. OR y é maior que 15. 20 é maior que 15? É verdade. Então, um deles é verdade, então ele vai retornar verdadeiro aqui o resultado. Operador NOT com expressões. Então aqui a gente vai inverter o valor daquela expressão. Então, por exemplo, x é igual a 10. 10 é igual a 10, beleza? Mas a gente vai inverter. Então ele está retornando verdadeiro aqui, mas por conta dessa palavra NOT, ele vai inverter e vai retornar falso. Pessoal, vamos lá, agora a gente vai ver estrutura condicionais if else. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, aqui é o nosso início. Então, a nossa situação é o seguinte: está chovendo? Sim ou não? Se estiver chovendo, você virá por esse caminho, sim, pegue o guarda-chuva e fim, certo? Agora, se não estiver chovendo, a gente vai entrar em não e a gente não vai pegar o guarda-chuva e fim. Então, agora eu vou mostrar para vocês no código como é que ficou isso. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, vamos começar com o nosso código. Então, vamos declarar uma variável do tipo clima e colocar aqui chuvoso. E aí eu vou fazer o seguinte código. If clima igual chuvoso, certo? Vou exibir a mensagem pegue o guarda-chuva. Se não tiver chuvoso, else print pode ir sem guarda-chuva, certo? Dá um clear aqui. Então agora vamos rodar esse código, mas como vocês sabem, a gente já colocou esse valor chuvoso, então tecnicamente ele vai entrar aqui no chuvoso. Então, ó, pegue o guarda-chuva, ele imprimiu a mensagem, pega o guarda-chuva. E agora vamos mudar um pouquinho esse exercício. Vamos pedir para o usuário digitar. Então a gente já aprendeu como usar o input, certo? Então qual é o clima de hoje? Então beleza, agora a gente vai pedir para o usuário entrar o dado. A gente vai rodar e aí a gente vai digitar qual é o clima de hoje? Ensolarado. E aí ele imprimiu a mensagem pode ir sem guarda-chuva, porque a gente digitou a outra opção. Então, se não é chuvoso, entre no próximo bloco. E agora, se a gente digitar chuvoso, pegue o guarda-chuva. Essa é a maneira que a gente utiliza o if e o else. Pessoal, a gente voltou aqui para o Visual Studio Code e a gente vai utilizar agora o elif, que é para múltiplas condições. Então, como que a gente vai utilizar ele? Vamos, por exemplo, declarar a variável temperatura igual a 35. E aí, se temperatura maior ou igual a 35, exiba a mensagem está muito quente. Aí agora a gente vai usar mais uma condição que é o elif. Então a gente vai fazer para múltiplas condições. Então temperatura maior que 20, por exemplo, a gente vai exibir a mensagem
temperatura agradável. Se não for nenhuma dessas temperaturas, a gente vai exibir a mensagem: está muito frio. Então, olhando aqui, se a temperatura é igual a 35, qual dessas você acha que vai cair? Então, vamos lá, a gente vai imprimir a mensagem: está muito quente, porque 35 é igual ou maior. Então, assim, ele vai entrar nesse primeiro bloco. E se caso fosse 25, o que vai imprimir aqui? Temperatura agradável, por quê? Se temperatura for maior que 20, no caso ela é maior que 20, ela vai entrar nesse bloco. E se for abaixo de 20? Ela vai entrar no else, que é o último bloco, que está muito frio. Então, basicamente, a gente consegue fazer múltiplas condições utilizando o elif também. A gente poderia, por exemplo, a gente pode colocar aqui mais uma condição, por exemplo, elif temperatura menor que 1 grau, certo? E a gente vai exibir a mensagem: estou congelando. E a gente vai colocar aqui -2, por exemplo, certo? Vamos rodar o código, estou congelando. Então aqui, basicamente, a gente aprendeu como utilizar os elifs. Pessoal, agora a gente vai ver a estrutura de repetição for e while. Imagine que nós temos esse código e a gente está fazendo ele aqui, ó, manual, né? A gente está fazendo na linha 3, print 1, print 2, 3, 4 e 5. A gente vai rodar ele aqui, ó, ele vai exibir na tela os 5 números, certo? E se eu te disser que tem uma forma mais rápida de fazer isso sem tornar o código manual e ficar muito repetitivo? Então aí que entra estruturas de repetição for e while. Estruturas de repetição nada mais é do que você executar um bloco de código várias vezes sem ter que fazer manualmente. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai fazer utilizando a estrutura for, em vez de fazer manual igual a gente fez no exemplo anterior. Então, o que a gente precisa? For, e a gente pode declarar uma variável, tipo número, in, aí a gente vai colocar o range que a gente quer começar. Então, a gente pode fazer começando em 1, e indo até 6. Só que o 6 não é inclusivo, então ele vai excluir o 6, ele vai de 1 a 5, certo? Então a gente vai fazer aqui, ó, eu quero imprimir esses números, então eu vou digitar número, porque ele vai pegar esse número, inicialmente ele começa em 1, depois ele vai em 2, então o que ele está fazendo aqui, ó, na prática? Ele está pegando, ó, número começa em 1, depois o número vai em 2, número vai em 3, número vai para 4, número vai para 5. Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Então, a primeira vez que ele está começando o código aqui, ele está em 1, que a gente colocou aqui, ó. Aí depois ele vai para 2, 3, 4, 5. Então, ele vai incrementando esse valor, ele vai somando. Então, ó, o que acontece aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui. Então, vou rodar o código e como vocês podem ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada vez, cada interação, ele vai incrementando esse valor no número, entendeu? Então, basicamente, a gente pode fazer assim também, ó. For número in range e não precisa colocar, a gente só coloca o valor total, por exemplo, 10. A gente coloca aqui, ó, print número. E aqui, ó, você pode ver aqui embaixo. Vou até colocar, vou apagar esse aqui para a gente fazer, ficar mais claro. Vou até apagar esse aqui e deixar só esse, a gente ver, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 0? Porque geralmente tudo a gente começa no índice 0. Agora, se a gente quisesse que começasse em 1, a gente ia fazer isso aqui, ó. Aí, ó, de 1 a 9. Aí, se eu quisesse que ele fosse até o 10, aí eu ia colocar 11 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? A gente vai ver a estrutura while, que é basicamente a mesma coisa, porém o while executa até que uma condição for verdade. Se ela não for mais verdade, ele para. Então, vamos fazer, por exemplo, um contador aqui. Declarar um contador igual a 1. E aí eu vou fazer while contador for menor ou igual a 5. Enquanto ele for menor ou igual a 5, execute e exiba a mensagem contador. E aí a gente tem que incrementar esse contador. Então, como ele começa em 1, a gente vai colocar contador igual contador mais 1. Então, estou incrementando esse valor. Então, na primeira vez que a gente vai inicializar ele, ele é 1. 1 é menor ou igual a 5, então, verdadeiro. Então, eu printo a primeira vez 1. E aí eu incremento o contador. Então, na primeira vez ele vale 1. 1 mais 1, 2. Na segunda vez ele vai valer 2. Então, é 2 menor ou igual a 5, verdade. Então, ele printa assim por diante. Então,
até ele chegar em 5. 5 é menor ou igual a 5? Sim, porque é menor ou igual. Aí na última vez ele vai falar 5 mais 1, 6. 6 é menor ou igual a 5? Não, então ele sai do laço e termina. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem como ficou. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Porque a partir do momento que ele atingiu a condição que não é mais verdade, ele para o looping. Pessoal, nós vamos falar agora sobre lista. O que são listas? Lista é uma coleção de valores armazenado dentro de uma variável, ou seja, a definição aqui para vocês entenderem. Então, eu vou colocar de forma visual para vocês poderem entender o que é uma lista. Então, uma lista, vou colocar aqui, ó, como se eu estivesse declarando o nome dela, ó, uma variável de números, e aí eu vou colocar aqui dentro as posições dessa lista. Tá? Certo? Então, pessoal, toda lista tem um index e a gente sempre vai iniciar essa lista na posição 0, e aí depois vem a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5, certo? Vou organizar aqui para ficar bonitinho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma lista chamada números e temos o index dessa lista, que é o tamanho total dela. Então, assim, a gente pode armazenar qualquer valor aqui dentro. No caso, como a gente declarou números, então vamos colocar na posição 0, a gente tem um número, o valor 2. E aí na posição 1, o valor 5. Na posição 2, o valor 10. Na posição 3, o valor 7. Na posição 4, valor 8 e na posição 5, valor 11, por exemplo. Então, a gente coloca aqui, e como é que eu faço para acessar esses valores dentro da minha lista? Eu posso acessar de maneira manual assim, ó, números no índice 0 é igual a 2. Números no índice 1 é igual a 5. Números no índice 2 é igual a 10. E assim por diante. Então vamos lá, pessoal. E se a gente quiser utilizar a estrutura do for que a gente aprendeu anteriormente? Então vamos lá. For fruta, a variável que eu estou declarando, em frutas. Aí eu quero imprimir cada uma das frutas aqui. Então vamos pegar, vou rodar. E aí ele fez a mesma coisa de forma utilizando o for, em vez de eu fazer manualmente uma por uma, imprimir uma por uma. Ele imprimiu todas as 3 frutas de uma vez, certo? Bom, agora vamos utilizar o if para verificar se existe um elemento dentro da nossa lista. Então, por exemplo, maçã. Maçã em frutas. Existe a maçã dentro da lista de frutas? Se estiver, aí a gente vai imprimir aqui, fruta já existente. Se não existir, a gente vai adicionar, a gente vai pegar frutas.append. O append serve para a gente adicionar um elemento na lista. Então, toda vez que você quiser adicionar algum item, você usa o append. E aí a gente vai falar aqui. Então, se não existir, a gente vai adicionar o item maçã, certo? Então, vamos rodar aqui novamente. Fruta já existente, porque maçã já existe dentro da nossa lista. Agora, por exemplo, vamos colocar aqui pêssego. Se pêssego tiver na nossa lista, fruta existente. Se não tiver, a gente vai adicionar pêssego. Então, beleza. Se a gente não tiver pêssego dentro da lista frutas, a gente vai entrar nesse bloco e vai adicionar um novo elemento pêssego dentro dessa lista. Então, aqui, ó, a gente vai imprimir de volta essa lista só para vocês verem que foi adicionado um novo elemento. Então, aqui, ó, existe algum pêssego dentro da lista aqui em cima? Não existe, certo? Então, ele entrou no outro bloco, adicionou um novo elemento, um pêssego, e a gente fez a impressão aqui, ó. Maçã, abacaxi, morango e pêssego. Então, beleza, pessoal. Assim é como a gente adiciona elementos na lista. E se agora a gente quiser remover itens da nossa lista? Né? Como que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar a lista que a gente tem, certo? Ponto remove. Quer remover o quê? A gente quer passar um valor específico? A gente quer remover maçã, por exemplo. Vamos remover maçã. E aí a gente vai dar um print em frutas de novo. Vamos lá, vamos imprimir aqui. Então, beleza. Inicialmente a gente tinha maçã, abacaxi, morango e pêssego. E agora a gente tem abacaxi, morango e pêssego. A gente removeu a maçã, correto? Qual que é a outra forma também de remover? Utilizando o pop. Como é que funciona? A gente vai pegar frutas.pop. Daí ele retorna o elemento. Então a gente vai colocar em outra variável. A gente declara aqui removido. A gente coloca frutas
ponto pop, e aí ele vai remover o último elemento da lista. A gente vai clicar aqui de novo, ó, vai ver aqui, ó, removido. Vamos fazer aqui, vamos clicar aqui no terminal, vamos rodar de novo. O que aconteceu? A gente removeu o último elemento da lista, que é o pêssego. Pessoal, vamos falar sobre tuplas, como funcionam. Bom, uma tupla ela é parecida com uma lista, porém a diferença entre elas é que a tupla você não consegue alterar o valor que você definiu para ela. Então, por exemplo, uma lista a gente consegue alterar, já a tupla ela é imutável, você não consegue fazer uma mudança de valores. Como é que eu declaro uma tupla? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu faço uma tupla aqui no Python? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável do tipo usuário igual e vou abrir e fechar parênteses. Então a diferença entre lista e tupla é essa. Então quando eu quero declarar uma tupla, eu abro parênteses. E eu vou declarar aqui um elemento, por exemplo, nome, vou colocar aqui nome, idade e, sei lá, cidade. E vou colocar aqui cidade, beleza? E aí, se eu quiser imprimir esse resultado na tela, vamos rodar aqui. Como vocês podem ver, Christian, 25, socorro. Como é que eu faço para acessar valores dentro de uma tupla? Então, eu vou fazer a mesma coisa que é feita na lista, que é assim, ó. Se eu quiser imprimir o valor, usuário no índice 0, porque começa em 0, 1, 2, da minha tupla, certo? Então aí print usuário 1, print usuário 2, né? Então assim, nessa primeira posição, na posição 0 é o nome, na posição 1 é o 25 e na posição 2 é a cidade. Vou dar um clear aqui, vamos imprimir na tela, aí como vocês podem ver, eu imprimi a primeira posição, a segunda e a terceira aqui. E se eu quiser agora utilizar o for na tupla? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. For, eu vou colocar aqui item in usuário, 2 pontos, e aí eu vou usar o print para exibir essa mensagem na tela. Vou colocar aqui item, vou colocar aqui item. E aí eu vou exibir essa mensagem na tela, passando o item que eu declarei aqui, que vai percorrer dentro da minha tupla. Então vamos imprimir. Vocês podem ver da mesma forma que eu imprimi cada item da tupla. E se eu quisesse alterar um valor dentro da tupla, será que é possível? Vamos lá, usuário na posição 0. Então a gente quer alterar a posição 0, que atualmente é o nome Christian, e a gente quer colocar aqui Rafael na segunda lista. Vamos ver se é possível. Ó, deu um erro aqui, ó, porque a tupla não suporta que a gente altere o valor inicial dela. Então, ela é imutável. Você não vai conseguir alterar o valor dentro dela. Essa é a diferença entre lista e tupla. A tupla você não consegue alterar. Ela vai ser sempre aquele valor. O que você pode fazer é lista tupla, e aí você pode atribuir list usuário, porque você está pegando o valor da tupla e está convertendo ela numa lista. E aí, esse outro valor você vai poder alterar. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou mostrar para vocês. Só comentar aqui. Eu vou pôr esse nome aqui embaixo. Ó. Então, ó, se você fazer o print lista tupla, então a gente vai imprimir lista tupla, vamos rodar. Aí como vocês podem ver, ó, tem o mesmo conteúdo da tupla. Porém, se eu quiser mudar agora o valor, eu vou colocar aqui, ó, lista tupla na posição 0. E aí eu vou colocar aqui Rafael e vou imprimir aqui de novo para vocês verem. Vou imprimir esse valor na tela aqui, ó. Aí como vocês podem ver, a tupla inicial tem o valor Christian 25, socorro. Aqui na segunda linha, vocês podem ver que a gente converteu a nossa tupla em uma lista. E aí a lista permite alterações. E aí por isso que foi possível alterar o primeiro elemento da minha lista. E eu consegui mudar o nome de Christian para Rafael. Então, pessoal, agora a gente vai aprender o que é um dicionário. Dicionário, ele tem uma chave e um valor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma definição. Um dicionário dict armazena pares de chave e valor, permitindo acesso rápido aos dados. Então vamos lá, vamos ver o que é isso aqui na prática. Imagine que a gente tem aqui, imagine que você tem CPF e o nome da pessoa, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, vou fazer aqui um risco aqui, ó, fazer uma tabela, só para vocês entenderem, visualizar melhor. Então a gente tem aqui uma tabelinha, copiar, aí aqui, ó, vamos copiar e colar isso aqui embaixo, certo?
Então a gente tem CPF e nome. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode dizer? O CPF é a chave e o nome é o valor. Então, um dicionário a gente pode explicar dessa forma. Eu tenho o meu CPF que é o único meu, é uma única chave, não tem mais de uma chave, certo? E aí o nome pode se repetir várias vezes, porém a chave é somente uma, eu não posso ter a mesma chave para outras pessoas, porque o CPF é único e é meu. Então, um dicionário é exatamente assim. Você tem a chave e valor, você só tem uma chave. Então essa chave é única. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu CPF, por exemplo, certo? E aí eu tenho o meu nome, e aí eu tenho o meu nome, certo? Por exemplo, aqui. E aí vamos supor que eu tenho uma outra chave aqui. Então vamos supor agora que eu tenho uma outra chave aqui, e eu vou colocar aqui esse outro CPF. Eu vou colocar aqui Danilo. Vou colocar um outro CPF aqui. E aí eu vou colocar o mesmo nome no valor. Ou seja, então como é que funciona? O dicionário eu posso adicionar um elemento, que é a chave, e o valor. Vou fazer um exemplo utilizando o dicionário e fazer esse exemplo que a gente fez na teoria aqui na prática. Então, vou copiar aqui já para deixar mais fácil. Então, o que acontece? A gente declarou uma variável pessoas e a gente abriu chaves. Quando a gente quer declarar um map ou um dicionário, a gente abre chaves. E aí a gente coloca aqui, ó, o primeiro item é o quê? É o CPF, que é aqui, e o Carlos, que é o nome, é o velho. Então, é o valor do meu map, correto? Se eu quero trazer o nome do Carlos aqui, eu vou pesquisar pela chave dele, única, que é o RG dele aqui, ó. Então, se eu der um... Aqui, ó, ele vai trazer Carlos, tá vendo? Agora, se eu quisesse trazer de outra pessoa, então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar, ele vai me trazer o da Ana, certo? Então, vou rodar aqui, aí ele trouxe o da Ana. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um produto, e aí eu tenho o nome, o valor, eu tenho o preço, eu tenho o valor, e eu tenho o estoque e a quantidade, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber aqui o nome desse produto, eu vou colocar produto, e aí vou colocar aqui nome, e aí ele vai me retornar qual é o nome desse produto. Então, o que vai trazer aqui? Celular, certo? Deixa eu só comentar esses daqui. Então, ele vai trazer o celular. E se eu quiser saber qual é o preço desse celular, então eu vou colocar aqui, preço. E ele vai me trazer o preço que é 1.500, certo? Então, beleza. Por exemplo, vamos supor que a gente quer adicionar um elemento no dicionário. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, produto, e a gente vai colocar aqui o que a gente quer, que é marca, a gente vai colocar igual, e o valor que a gente quer, que é Apple, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente quiser adicionar um elemento no dicionário, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o produto, que é a nossa variável, vai colocar aqui marca, que é um novo elemento, a chave, e o valor que vai ser Apple, certo? E a gente vai printar de novo o produto para ver o que ele está trazendo de novo. Aqui, ó, vai rodar. E como vocês podem ver, ó, o novo dicionário tem celular, preço, estoque e marca que a gente acabou de adicionar. Tá vendo? E se a gente quiser modificar e colocar outro nome de alguma chave que já existe, por exemplo, aqui, ó, produto, e a gente quer mudar o preço. Então, em vez de ser 1.500, agora vai ser 5.000. E a gente vai imprimir de novo, produto. E aí, ó, como vocês podem ver, antes a gente estava com o preço de 1.500 e aí agora a gente aumentou para 5.000. Então, a gente pode adicionar, a gente pode modificar e a gente também pode remover. Vamos ver como é remover um elemento de um dicionário. E a gente também pode ver como remover um elemento de um dicionário. Certo? Então, como é que eu faço para remover o elemento dicionário? Então, produto, que é o meu dicionário, pop, e passo para ele qual é a chave que eu quero remover. O que eu quero remover aqui? Eu quero remover estoque, por exemplo. Então, eu quero remover estoque. Aí eu vou dar um print novamente, e aí um produto, para ele trazer atualizado o meu dicionário.
E como vocês podem ver aqui, ó, anteriormente eu tinha nome, preço, estoque, marca, e agora só tenho nome, preço e marca, porque ele removeu o item estoque do meu dicionário. Por exemplo, se a gente quiser percorrer um dicionário, como é que a gente faz? A gente vai utilizar o loop for, que a gente já aprendeu anteriormente. Seguinte, então a gente vai fazer for, a gente vai declarar uma variável chave, valor, e aí a gente vai percorrer dentro do nosso dicionário produto, e a gente vai chamar mais esse items aqui, ó. E aí agora a gente está pegando todo elemento que está dentro do nosso dicionário e vai colocar entre chave e valor. E aí a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai imprimir, e a gente vai usar o webstrings para facilitar, para chamar chaves. Aí a gente coloca aqui, ó, entre chaves e passa chave. E aí aqui a gente coloca valor. Vamos imprimir para ver o que vai acontecer aqui. O que aconteceu? Nós temos essa estrutura aqui, certo? E aí ele imprimiu chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, essa é uma forma de você percorrer todos os itens do dicionário e mostrar ele na tela. Você pode mostrar somente a chave, somente o valor, e aí você faz da forma que você achar mais interessante ali no exercício que você está fazendo e tudo mais. Pessoal, então agora a gente vai ver o que é funções. Como é que a gente pode definir funções? Funções nada mais é que um bloco de código reutilizáveis que você pode organizar o seu código e não deixá-lo repetitivo. Vou colocar uma definição aqui, ó, para vocês entenderem basicamente isso aqui. Então, o que acontece? Uma função é um bloco de código reutilizável que executa uma tarefa específica. Ela ajuda a organizar, evitar repetições e facilitar a manutenção de código. Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Como é que eu faço uma função em Python? Como é que a gente define uma função em Python? A gente vai usar a palavra-chave def. E aí vai colocar, por exemplo, um nome para essa função. E aí a gente abre e fecha parênteses, coloca dois pontos e, por exemplo, print, a gente quer olá, seja bem-vindo ao curso, certo? E se a gente quiser utilizar essa função, como é que a gente faz? A gente vai chamar ela. E aí aqui, ó, como vocês podem ver, a gente chamou ela e ela está sendo chamada aqui, ó, e está imprimindo a mensagem. Olá, seja bem-vindo ao curso. Agora imagine que a gente quer criar uma função que soma, certo? E a gente também pode passar para essa função uns elementos como parâmetros de entrada, por exemplo, valor 1, valor 2, certo? E aí a gente pode fazer valor 1 mais valor 2. E aí, para a gente retornar esse valor, a gente coloca aqui, ó, um return, porque a gente quer retornar um valor que é a soma. Então, por exemplo, se eu quiser usar, vou colocar aqui, ó, 10 e 5. O que ele vai me retornar aqui? Então, vamos lá, vamos ver. Não retornou nada, por quê? Porque eu não estou printando essa informação. Agora, vamos fazer assim, ó, se eu colocar print soma, o que ele vai trazer para a gente? 15. Então, aqui, ó, ele está fazendo a soma de 10 mais 5, ele está retornando 15. Ou seja, se eu quiser reutilizar várias vezes essa mesma função, é só eu fazer isso aqui, ó, com vários valores diferentes. Por exemplo, 15, 12, 6. Vamos executar de novo, para vocês verem. Aqui na tela. Vamos rodar. O que ele fez aqui, ó? Primeira soma, 15. Segunda, 20. Terceira, 17, quarta, 11. Então, toda vez que você quiser reutilizar um código, você pode definir uma função. Vai ser muito melhor do que você ficar repetindo o código toda vez manualmente. Então, a função é para isso, para organizar e facilitar a legibilidade do seu código também. Bom, pessoal, agora a gente vai começar o nosso projeto, que é um simulador de estoque. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai criar um sistema simples, onde o usuário pode adicionar produtos, remover e listar produtos em um estoque. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar produtos. 2, remover. 3, listar produtos. Certo? Então, essa vai ser as funcionalidades que a gente vai criar no nosso projeto. Então, vamos lá
Visual Studio Code agora. Então, pessoal, aqui a gente tem as nossas funcionalidades, né? Então, a gente vai adicionar produtos, remover e listar produtos. Então, a gente vai começar declarando uma função adicionar produtos. Abre fecha parênteses. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um parâmetro de entrada chamado produto. Esse produto vai ser adicionado pelo usuário. A gente vai colocar aqui, ó. E antes disso, a gente tem um estoque, certo? Esse estoque, ele é uma lista vazia inicialmente. A gente não tem produto no estoque, está vazio. Então, para a gente adicionar produto nesse estoque, a gente vai fazer o seguinte: estoque.append e vamos passar o produto, que é o parâmetro de entrada que a gente está passando por aqui. E aí a gente vai fazer um print com a seguinte informação: produto, a gente vai passar qual é o produto adicionado com sucesso, certo? Beleza, essa é a nossa função adicionar produtos. Beleza, agora a gente vai criar a próxima função, que é remover produtos. Então a gente vai criar def remover produtos, a gente vai passar produto como parâmetro. Se o meu produto que eu estou passando aqui agora está no meu estoque, se o meu produto está em meu estoque, então eu vou fazer o quê? Estoque.remove e eu vou passar o produto que eu quero remover. Beleza, aí eu vou passar uma mensagem aqui. Produto, vou colocar qual é o produto, removido com sucesso. Caso esse produto não exista, que eu estou passando, estou tentando remover, eu vou lançar uma mensagem na tela aqui falando que esse produto não existe. Então eu vou colocar aqui produto, qual é o produto que eu estou passando, não encontrado. Certo? Então o que está acontecendo aqui? A gente criou a nossa função remover produtos, a gente passa um produto. Esse produto existe no nosso estoque? Se não existir, ele vai aparecer uma mensagem não encontrado. Caso esse produto exista no nosso estoque, a gente vem aqui e remove o produto que a gente está passando da lista. E aí mostra a mensagem qual é o produto que foi removido com sucesso. Então a gente vai criar agora uma função para listar os produtos que a gente tem no nosso estoque. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma função def listar produtos. Aqui a gente não precisa passar nenhum parâmetro, porque a gente só vai mostrar aquilo que a gente já adicionou anteriormente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma validação para saber se o nosso estoque está vazio ou não. If estoque, se tiver algum elemento dentro do estoque, agora você vai me mostrar quais são os produtos que estão lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? For produto in estoque. Então eu estou colocando aqui, ó, eu estou percorrendo essa minha lista de estoque e eu vou mostrar cada um dos produtos que estão aqui dentro. Vou dar um print ao app aqui, vou colocar aqui, ó, produto. Ele vai me mostrar quais são os produtos que eu tenho aqui dentro. Vamos colocar uma mensagem aqui também, ó, dizendo o seguinte: produtos no estoque. E aí, beleza? Então, beleza. Agora a gente vai mostrar aqui. Caso a gente não tenha produtos no nosso estoque, a gente vai mostrar uma mensagem: o estoque está vazio. E aí a gente não retorna nada, está vazio. Então, pessoal, aqui a gente já criou nossas funcionalidades: adicionar produto, remover e listar produtos. E eu quero adicionar uma quarta, que é o menu. E para não tomar muito tempo do vídeo, eu já fiz algo aqui para facilitar para a gente entender. Então, a função menu, a gente vai ter aqui um while true. Enquanto isso aqui for verdade, a gente vai ter essas opções aqui, ó. A opção 1, a gente adiciona produto. A opção 2, a gente remove produto. A opção 3, a gente vai listar produtos. E a opção 4, você sai do programa. E aí você tem que rodar de novo depois. Aqui a gente colocou aqui, ó, uma variável escolha. E aí aqui a gente vai colocar escolha uma opção. E aí a gente vai colocar as condições aqui, ó. Se a sua escolha for o número 1, então você vai digitar o produto ser adicionado. E a gente está chamando a nossa função que a gente acabou de criar aqui, ó. Então, se a sua opção é a 2, então você vai remover um produto. A gente chama a nossa função remover produtos, que a gente acabou de criar. Passa o produto que a gente está removendo. E aí, a opção 3, se for a opção 3, a gente só vai listar todos os produtos que nós temos no nosso estoque. E aí, a opção 4, a gente vai sair do sistema. E aí, dá o break aqui para finalizar, né, dizendo que a gente não quer mais continuar.
Caso você tenha selecionado qualquer outra opção que não está aqui, por exemplo, 5 ou 6, essa opção vai ser inválida, vai entrar nessa última opção aqui e até você adicionar a opção que é válida, certo? Então vamos fazer aqui um exemplo. E aí aqui embaixo, ó, a gente vai chamar a função menu, que vai chamar todas as nossas outras funções aqui, ó. Então vamos rodar aqui. E aí como vocês podem ver, menu, opção 1, adicionar produto. Então vamos adicionar produto. Digita o nome do produto a ser adicionado. Camiseta. Produto camiseta adicionado com sucesso. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar mais um produto aqui. Então quero adicionar calça. Tá. Agora eu quero adicionar mais um produto. Vamos digitar aqui boné. Certo. Agora vamos supor que eu quero listar os produtos já. Então opção 3. Então a opção 3 me mostrou aqui produtos em estoque. Camiseta, calça, boné, certo? Então vamos dizer que eu quero remover um produto da minha lista agora do meu estoque. Qual é o produto que eu quero remover? Então vou colocar aqui, boné. Agora eu quero listar novamente para ver quais são as opções do meu estoque. Então aqui eu tenho camiseta e calça. Ou seja, se agora eu quiser encerrar o programa, eu digito sair. E aí saiu do programa. E aí se eu quiser continuar, eu tenho que rodar o código aqui de novo. E por exemplo, se eu digitar uma opção inexistente, como eu falei para vocês, ele vai dar um erro e vai falar opção inválida, tente novamente. Se por exemplo a lista estiver vazia, vamos listar a lista vazia. O estoque está vazio. E aí a opção vai encerrar. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o fim desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. E eu vejo vocês na próxima. Um abraço e até mais.